Lá. Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez nesta casa que está sempre aqui para nos acolher. Hoje teremos a palestra do nosso convidado Edmar Jorge, a lição da vigilância. Antes de passar a palavra para ele, vamos fazer então a leitura das atividades da casa e, na sequência, uma leitura e uma prece, então passaremos a palavra para ele. Nossas atividades, então, nós estamos aqui, meus amigos, no comércio do Condomínio Solar de Brasília 3, salas 202, 204. Nossas atividades iniciam no domingo com evangelização infantil, das 9 às 11. Nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na segunda-feira, às 19h30. É um estudo bem rápido. É feita uma leitura do Evangelho e os que estiverem presentes aqui é como se fosse um Evangelho no lar, para a gente harmonizar a nossa casa, tá? São todos convidados. Aliás, todas essas atividades estão todos convidados, são todas atividades abertas. O nosso estudo sistematizado da doutrina, que acontece no sábado, a partir das 17 horas. Quem desejar, então, estudar, a partir agora da segunda quinzena de fevereiro, retornaremos às nossas atividades de estudo. Basta entrar em contato conosco aqui, ou presencialmente, ou através daquele número de telefone ali, 998842898, pegar as informações e começar a fazer o estudo. O estudo está aberto para todo mundo que desejar estudar. Não necessariamente a pessoa precisa ser espírita, viu, gente? Muitas vezes a pessoa pensa, eu não sou espírita. Não tem problema, o estudo é aberto para todos, tá? A palestra pública, seguida de passe, toda quinta-feira às 20 horas. O nosso bazar beneficente, que funciona na sala 216, presencial e online. Maiores informações também por aquele telefone. O chocolate fraterno, que acontece na primeira quarta-feira do mês. Esse mês já foi, né, Tati? Foi ontem, né? Ah, que maravilha. Então é uma atividade bacana também, onde a gente traz aqui um lanche, esse lanche é levado para a UPA de São Sebastião, onde é distribuído para todas as pessoas que estão lá aguardando atendimento, para os próprios atendentes, o pessoal das ambulâncias, os moradores ali do entorno que se aproximam lá e lancham com a gente e recebem uma mensagem. É um trabalho muito bacana, quem desejar também, na primeira quarta-feira do mês de fevereiro agora, porque essa já foi. Projeto Almofada do Coração, que acontece na primeira e terceira quarta-feira do mês, a partir das 14h30, nesta mesma sala aqui, onde almofadas em formato de coração são confeccionadas e distribuídas na rede pública de saúde para mulheres mastectomizadas. Auxilia no pós-operatório. Vamos lá. Leitura. Você faz? Vigiemos e oremos. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, deste modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as
combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os agrilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Mensagem do livro Fonte Viva de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. Obrigado, Tati. Então vamos lá, queridos. Acho que vou apagar essa luz aqui da frente para melhorar a sintonia. E assim, Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos por esta casa que está sempre de portas abertas para todos nós. Agradecemos pela espiritualidade amiga que está sempre conosco. Agradecemos em especial pelos nossos mentores que estão sempre nos auxiliando, nos intuindo para o bem e para o crescimento. Agradecemos hoje especialmente pela presença do nosso querido palestrante, que gentilmente e com muito carinho preparou a palestra de hoje. Que o Senhor esteja com ele. E assim, Pai amado, na certeza de que todos aqui são espíritos a caminho e sempre amparados, pedimos sua permissão para darmos início aos trabalhos da noite de hoje, dando graças a Deus. Assim seja. Vou colocar aqui para você. A palavra é sua, querido. Obrigado. Por favor. Caríssimas irmãs, caríssimo irmão, abençoe-nos Jesus, o anelo, o anseio de estar e permanecer com Ele, tanto quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos, como agora, aguardando que a semeadura divina possa encontrar em nossos corações a germinação esperada. Nossas primeiras palavras são de saudação, uma boa noite a todos, nossa saudação cordial e a nossa gratidão pelo convite que nos foi formulado pela direção da casa. Temos como objetivo fixado pela direção explorar como nasce a fé viva no íntimo dos seres e como deve ser sustentada a vigilância constante na seara do Cristo. Vigilância e trabalho constante no bem são as únicas formas de resistir e enfrentar os desafios da vida. A lição recomendada para a nossa orientação vem deste livro, do repórter da espiritualidade, Humberto de Campos, um espírito reconhecido pelo seu valor, membro da Academia Brasileira de Letras, por isso, um processo rumoroso com as obras que a trouxe inicialmente à Terra, com a lição 21, que explora exatamente a lição da vigilância. Essa lição se refere à experiência de Jesus com os seus discípulos, especialmente Pedro. Relatando em Cesareia de Filipe, que fica no extremo norte de Israel, próximo às colinas de Golã, quando se aproximavam os últimos dias da experiência de Jesus encarnado na Terra. Então, essa reunião tinha como objetivo preparar o seu grupo, os 12 apóstolos. Ele
Então, com eles reunidos, depois de algumas considerações acerca do que já havia feito no mundo, ele adotou um método que vale muito a pena nós copiarmos. É Emmanuel que recomenda em Pão Nosso com a lição Que Despertas. Porque nós vivemos um conflito permanente entre as expectativas das pessoas que nos cercam a respeito de nós e as nossas expectativas a respeito do que pensamos representar para elas. Esse é um dilema. É um dilema muito grave, porque ninguém pode alterar, modificar as expectativas, as certezas ou incertezas a respeito de um relacionamento, sem compreender exatamente este fenômeno. Ninguém pode exigir do outro aquilo que ele não pode ou não quer dar. Então, em Que Despertas, Emmanuel nos ensina como fazer isso na sociedade. Jesus fez isso com os discípulos, com este método que vamos revelar agora. Ele perguntou: que dizem as pessoas que ajudamos que eu sou? Quem dizem que eu sou? Então os discípulos pensaram muito e 3 só se adiantaram em falar alguma coisa. João, Simão o Zelote. Zelote era aquela organização violenta da época de Jesus que combatia os romanos com sangue mesmo, né? Esse apóstolo dele era um zelote que se transformou. Simão e Tiago. E olha o que eles disseram, esses 3. João disse que muita gente considerava que ele era o Elias, que tinha vivido séculos antes. Simão, o Zelote, disse que muita gente acreditava ele ser João Batista ressuscitado. Essa compreensão é falha porque eles eram contemporâneos, né? Não havia como Jesus ser João ressuscitado, porque o próprio João batizou Jesus no Rio Jordão, né? E por fim, Tiago afirmava ter ouvido dizer nas sinagogas, pelos doutores da lei, que ele seria o retorno de Jeremias. Vejam que a noção da reencarnação era natural naquela época. Essa modificação se deu a partir do século III para o cristianismo hoje conhecido, através de uma decisão arbitrária, convencional, de um concílio que se decidiu que apagar-se-ia a noção de reencarnação para sustentar-se a ressurreição. Mas é curioso que a gente já verifica que isso era uma atitude natural. As pessoas não só conheciam o conceito, como o experimentavam, revelando as experiências de fulano, nasceu ciclano, etc, etc. Então, ele pergunta a Jesus, o que as pessoas pensam de mim, né? Pelo que nós fazemos. E os discípulos então disseram, bom, uns dizem que você é um profeta, outra que é a ressurreição de missionários, etc. Jesus esperou um pouco e perguntou a eles de chofre, e vocês, que dizem? Com essa interrogação direta, eles ficaram paralisados, como descreve Humberto de Campos, né? Eles não sabiam o que dizer e houve um silêncio profundo. Até que alguém inspirado, já não falava por si, ele era médium de alguém, nesse caso é Pedro, diz, tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. E o que Jesus diz a Pedro? Usando o método daquilo que exploramos há pouco, sobre o que despertas, Jesus diz a Pedro, muito bem, esta é a estrutura da fé viva. Sobre ti, né, depois ele falaria, eu vou construir a minha igreja, quer dizer, vou construir um corpo doutrinário que vai se alongar por milênios. Ou seja, naquele momento, Pedro era médium de Deus, segundo Jesus, ou das entidades venerandas, né, que dirigem o universo.
Pedro se ufanou, né? Ficou, eu sou o cara, deve ter pensado, né? Nossa, se eu sou médium de Deus, logo depois de Jesus sou eu. Ele devia estar imaginando isso. E depois disso, ele diz que Pedro era bem-aventurado, e aqui Humberto de Campos descreve que ele, a partir daí, tendo noção do que era, qual o conceito que tinham dele na população e entre os seus seguidores, ele os preparou para os piores momentos. Ele disse que daqui a alguns dias ele teria que sofrer gravíssimas humilhações, iam cuspir-lhe no rosto, sacrificá-lo com torturas inenarráveis, e começou a descrever os dias dolorosos da crucificação, que ele passaria por provas dolorosíssimas. Pedro ficou muito incomodado com isso e achou que era injusto. Qualquer um de nós acharia da mesma forma, né? E se aproximando de Jesus, como descreve Humberto de Campos, com muito cuidado, disse: não, peraí, mestre, como pode ser isso? Onde é a justiça divina? Um pai misericordioso e bom não permitiria que seu filho sofresse tais agruras. Jesus, numa explosão, manda que ele se afaste e diz que naquele momento ele falava em nome das trevas. Foi uma queda retumbante daquele que se achava um dedo abaixo do ombro de Jesus para ser colocado como o pior dos 12, né? Pedro chorou lágrimas ardentes, ele ficou sem compreender o que estava acontecendo, e Jesus amorosamente o acolheu e mandou que ele tivesse muito cuidado. Pedro representa o nosso maior desafio, como foi lido na lição introdutória. Nós todos trazemos um passado tenebroso. A maioria de nós não gosta de aceitar isso. Não, eu já estou bem, eu já sou espírita, já faço bem, eu não tenho uma folha corrida tão pesada. Mas a verdade é que na profundidade da nossa estrutura espiritual ainda remontam gravíssimos impulsos. E eles podem emergir de uma hora para outra. Muito gravemente. Nós temos visto que pessoas respeitáveis, célebres até, têm quedas fragorosas na nossa sociedade, como algo que fica inexplicável para todo mundo, menos para nós que somos espíritas, porque a gente tem a obrigação de entender o que está acontecendo, né? Como é que uma pessoa... Não vamos citar exemplos para não macular ninguém, mas nós todos conhecemos dentro da família e na sociedade pessoas que tinham tudo para ser excepcionais e têm quedas terríveis, né? Como é que se explica isso, né? Como é que nós oscilamos entre a sublimidade e as trevas? Essa é a questão que vimos agora abordar e refletir. Permitir que as entidades venerandas que se encontram aqui agora alcancem esses arcanos que ainda guardamos em nós para ajudar-nos nesse autodomínio. Tudo volta à questão 919 do Livro dos Espíritos. Como vencer as nossas más tendências e como crescer dia a dia. Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho nos explica como fazer isso toda noite. Fazer um balanço do dia, o que a gente fez de bom, repetir. O que fez de falível, consertar. E o que fizemos de errado, reparar. O problema é que nós não nos conhecemos. O que nós somos? Afinal, como nós somos? Qual é a nossa estrutura fundamental? Como é que ela se organiza e funciona? A ciência moderna
através da neurociência, da psicologia e da psiquiatria, tem alcançado níveis importantíssimos que confirmam muitas coisas que os espíritos trouxeram para a doutrina espírita muito antes das revelações humanas, do progresso científico e filosófico do mundo. A nossa estrutura fundamental envolve, segundo Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, editora FEB. Nós todos somos, em última análise, uma tríade: pensamento, sentimento e vontade. Esse triângulo podia ficar assim, ó, como descreve Emmanuel, para abordar essa estrutura: pensamento, sentimento e vontade. A vontade é o departamento que deve organizar e dirigir essas duas estruturas. Se nós não tivermos, em primeiro lugar, a noção de como controlar esse sistema, nós vamos ter muita dificuldade para compreendê-lo. Por quê? Porque essa estrutura é sutilíssima, ela nos acompanha desde que nós éramos seres unicelulares. Há 15 milhões de séculos. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. A conquista do pensamento contínuo levou 1,5 bilhão de anos, ou seja, remonta à origem das primeiras células, dos primeiros organismos que surgiram no planeta. Para chegar até aqui, nessa estrutura complexa que hoje ocupamos como espíritos, e poder dar conta dessas forças internas: pensamento, sentimento e vontade. Um instrutor de André Luiz diz que nós levamos 1,5 bilhão de anos para conquistar o pensamento contínuo. Aguarda-nos a tarefa de manter a estabilidade, a harmonia e a organização dos nossos sentimentos. E aqui um outro problema muito sério. Todo conhecimento, ou quase todo, que envolve a ciência, a filosofia moderna, tem como base a estrutura concebida por René Descartes, que coloca na razão o fator fundamental de fazer escolhas seguras. Somos seres racionais e, portanto, é a razão que comanda tudo em nós. Entronizou a razão na França, veio um movimento extraordinário nesse sentido, as academias incorporaram essa noção e o processo empírico de verificação das verdades com Bacon, a partir de Descartes, toma fôlego e força para só aceitar como verdadeiro aquilo que a ciência diz que é. De que maneira? Pelo método racional. Tirou a razão, anulamos-nos. Essa era a visão até pouquíssimo tempo atrás. Só que a ciência e o Espiritismo já nos avisa dessa questão há muitos anos, há mais de 140 anos, que o espírito é uma tríade: sentimento, pensamento, sentimento e vontade. Leon Denis. Esse conhecimento foi confirmado nos dias de hoje por um filósofo alemão, quer dizer, o berço, segundo a maioria, da melhor filosofia no mundo, né? Ele se chama Johann Hessing, do livro Teoria do Conhecimento, tradução em português, editora Martins Fontes. O que ele diz que é o ser humano em última essência? Exatamente o mesmo: pensamento, sentimento e vontade. Olha que extraordinário. Significa dizer o seguinte: o que a doutrina revelou como verdade encontra hoje a chancela de filósofos reconhecidos no mundo inteiro. Ele é professor, morreu já, professor de filosofia dos valores na Universidade de Colônia, na Alemanha. Ou seja, este conhecimento
apesar de todo o cientificismo fundado na racionalidade, é reconhecida hoje como uma tríade. Agora, veio um moço português chamado Antônio Damasio, que acabou com essa estrutura. Demoliu esse sistema. Mas como assim? Antônio Damasio tem um livro chamado O Erro de Descartes. E ele comprova por que a razão não comanda as nossas escolhas. Chegamos num beco, né? Se Antônio Damasio estiver com a verdade, que é científica, comprovada com tomógrafos de pósitrons, ou seja, aqueles tomógrafos que pesquisam a nossa mente, o nosso corpo, enquanto ele está em funcionamento. Ou seja, Damasio encontrou na estrutura do funcionamento do cérebro as razões do espírito fazer escolhas que nem sempre são racionais, são irracionais. Contrariam a razão. Mas como é isso? E a resposta é simples. Ele mediu as frequências dentro do nosso cérebro das decisões, as escolhas que as pessoas fazem e descobriu que rotineiramente a maior parte, ou quase a esmagadora parte de casos em que fazemos escolhas, não é a razão que comanda o ser, é o sentimento. E aí nós estamos com uma montanha à nossa frente. Tudo que a gente acreditava como verdade vai por terra agora. Ele demonstrou com números que o nosso cérebro tem 3 andares. O neomamífero, o mamífero e o reptiliano. Antes da razão entrar em cena, 300 milissegundos antes, as nossas emoções, o sistema límbico, que é o segundo andar do cérebro, já determinou o que sentimos, o que pensamos, o que esperamos e o que queremos, em face das nossas experiências anteriores. Ou seja, diz Damasio, não são os pensamentos e a razão que comandam as escolhas do ser humano, são as emoções, são os sentimentos. Há uma diferença sutil aí, mas não é aqui espaço para nós abordarmos isso. Basta considerar que as emoções e os sentimentos nascem numa parte inferior do cérebro, que é emocional, e ela determina os pensamentos. Significa o seguinte: dependendo das nossas experiências anteriores, se foram exitosas ou não, nós podemos reagir de acordo com as expectativas de um cenário que se apresente, de acordo com o que nós sentimos e pretendemos num passado doloroso. Podemos nos equivocar gravemente. Mesmo com base na razão bem estruturada, nós podemos errar fragorosamente. André Luiz já revelou esse conhecimento no Mundo Maior e Evolução entre Dois Mundos, que a gente tem que ter um cuidado incrível com as nossas emoções. Recentemente, um moço que fez um trabalho que foi reconhecido no mundo inteiro, vendeu milhões de livros, chamado A Inteligência Emocional, Daniel Goleman, revelou, com o sustento da psicologia, que o disparo de uma emoção pode provocar um sequestro relâmpago neural. Loucura, né? Por exemplo, discussão no trânsito. A pessoa ofende a outra. Esta outra dispara o sistema límbico de uma tragédia que vivera com algo semelhante. Ela imediatamente pode se tornar uma fera. E vai jogar aqueles estímulos todos para a razão. Essa pessoa ofendida vai procurar por todos os meios destruir a outra. A gente vê isso à torta e à direita aí. Atualizando o conceito, a gente poderia chamar isso de sequestro relâmpago neural, porque é um relâmpago. Nós trabalhamos na área penal do direito e com Ortega y Gasset confirmamos uma teoria
que ocorre frequentemente nos tribunais. Esses atos crudelíssimos que a pessoa diz, como é que uma pessoa é capaz de fazer isso? O agente, o autor, pode passar por momentos de completa isenção da razão. A ponto dele dizer, eu quando fiz isso, eu não vi, nem senti, não sabia de nada, eu só acordei quando tinha acabado de fazer. Sequestro relâmpago neural. Ou seja, as emoções sabotaram aquela pessoa de tal maneira, em face daquele lodo que nós vimos aqui na lição lida pela nossa irmã, a gente tem um lago cujo leito remonta ainda o lodo tenebroso do passado. Se nós permitirmos que ele seja acessado, nós podemos nos tornar feras. E só vamos acordar, ou seja, a razão só passa a dominar o cérebro e o corpo minutos ou horas depois. Conhecidos parcial e superficialmente os problemas que envolvem essas estruturas, pensamentos, emoções e vontade, como organizar isso, né? Como administrar isso? Podemos fazer um teste agora. Como nós conquistamos o pensamento contínuo? É impossível pará-lo. Tentem paralisar seus pensamentos agora. Fechem os olhos por alguns segundos e tentem interromper o que estão vivendo aqui para ir para outro lugar com outras informações, com outras pessoas, com outras palavras. É muito difícil. Alguns conseguem. Conseguem porque já dominam em parte esses sistemas. Mas pior do que controlar os pensamentos é controlar as emoções. Porque nós não temos exata noção de onde elas emergem. Como emergem? Em que intensidade e duração? E como é que se faz isso? Recomenda-nos Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. Como na questão 919, o autoconhecimento é o caminho, mas ninguém vai conquistar o autoconhecimento com o primeiro passo, a autoobservação. Quem já parou para observar os seus pensamentos e sentimentos em situações que lhe causam conforto ou desconforto? Por exemplo, eu me aproximo dessa pessoa, sinto um bem-estar extraordinário. Ela nem faz parte da minha família. Quando eu me aproximo dessa aqui, chega a me dar náusea às vezes. E é uma pessoa querida, criada no meu meio familiar. Por que a diferença? De onde vem isso? Como é que chega até nós isso? Então, a razão desses casos não está do lado de fora, está do lado de dentro. Ou nós nos observamos detida e atentamente, ou não vencemos essas questões. Há pessoas que chegam aqui torturadas por dizer, eu chego a ter ódio dos meus pais. Como é que eu posso cultivar esse pensamento contra eles? Coisa natural para quem estuda o Espiritismo e tem noção dessa estrutura. Não se compreende como uma mãe abandona o filho a perigos, porque este vínculo é visceral, é um dos mais fortes que existe. Mas como é que isso acontece? Como é que uma mãe joga um filho numa lixeira e o abandona? Quais as causas dessa relação? E voltamos ao mesmo ponto. Se nós não nos observarmos, e já estamos caminhando para o final, né? Se nós não nos observarmos atentamente e seguirmos os 4 passos do autoconhecimento, nunca chegaremos a aperfeiçoar esses sistemas. Autoobservação, autodisciplina,
Porque depois que a gente observa, o segundo passo é: eu não posso me permitir chegar nesse nível de irritação ou impaciência, porque eu me descontrolo. Quando essas circunstâncias acontecerem, eu vou entrar em prece. Por isso muita gente confunde o vigiar e orar. Para muita gente é orar e vigiar. É o contrário, você não vai saber quando pedir socorro se não identificar primeiro o problema, a situação. Então a ideia com a observação, a auto-observação, porque nós vamos olhar para dentro, é identificar esses pensamentos e esses sentimentos que nos trazem dificuldades. Depois de identificá-los, vamos trabalhar na sua disciplina, no seu controle, o que é um segundo passo e demora. O terceiro é a autoeducação. Depois que a gente controla, a gente se impõe altos desafios. Eu não gosto dessa pessoa, me sinto mal com ela, mas vou fazer todo o bem que eu posso na presença dela. É um colega de trabalho, eu vou ajudá-lo. Ele vai me prejudicar, eu vou continuar ajudando. E a partir desta autoeducação, nós vamos nos ajustando pelo amor com aqueles que são contrários a nós. Isso é muito sério, porque é automático, emerge do nosso ser. Vou falar muito rápido, porque não era nem objeto do nosso encontro, mas é uma experiência vivida pelo Chico, revelada pelo Divaldo, que nos traz essa informação. A gente não precisa fazer nada, basta chegar perto de uma pessoa ou de pessoas para que essa psicosfera, que é um conceito espírita que foi levado para outras áreas do conhecimento humano, hoje muita gente usa esse conceito, ele é espírita, né, originalmente. Nós emitimos uma série de raios eletromagnéticos que nos envolvem como uma esfera, a psicoesfera. Essa psicoesfera tem uma qualidade, tem uma energia, tem uma polarização, tem uma direção, um norte. Se nós encontramos com outra pessoa, há uma defrontação de esferas. Aqui, por exemplo, são inúmeras esferas, conjugadas e em comunhão com Jesus. Aí a coisa muda completamente, porque essas esferas passam a estar contidas na psicosfera de Jesus e muda tudo. Daí a importância do vigiar e orar. Que quando a gente estiver naquele processo de autoeducação, que é o terceiro, e não conseguir, você já vigiou, identificou, está trabalhando a educação e a disciplina e aí vai se realizar, porque Jesus vai chegar e ajudar-nos a resolver a questão, para sempre. E o nosso adversário não vai entender nada. Ele vai perder energia, força contra nós, porque foi mudado. Mas qual foi a experiência do Chico? Submeteram o Chico às fotografias Kirlian. Não sei se todos conhecem. Foi desenvolvida em Kiev, há muitos anos atrás. São fotos que revelam que nós temos uma aura, temos um campo eletromagnético além do corpo. Chico Xavier passou por isso e dezenas de outras pessoas também passaram. Se nós aqui fôssemos submetidos a essas fotos, é uma chapa grande, coloca você ali na chapa, ele fotografa e a sua aura aparece aqui em volta, campo eletromagnético. A do Chico tinha 15 metros de raio, 30 de diâmetro. A maioria de nós não passa de 1, 2 centímetros. Entre nós e o Chico dá para a gente imaginar a psicosfera de Jesus, que envolve todo o planeta. Daí a possibilidade de nos socorrermos desta fonte extraordinária de pureza, de beleza, de poder, de misericórdia. Quando quisermos, onde estivermos, sejam quais forem as circunstâncias. Essas energias, quando se tocam, tendem a repelir-se ou a unir-se. E é esse o fenômeno. E elas nascem exatamente das nossas experiências passadas, em razão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das escolhas que a nossa vontade fez. Esta estrutura é que precisa ser domada. Por enquanto, no nosso nível, é ser domada mesmo, porque ainda é um potro meio louco, né?
Nós somos capazes de coisa que nos assustaríamos se deixássemos emergir essas energias. Há uma experiência trazida por um cientista aqui para Goiânia de vez em quando, chamado Stanislav Grof, que eleva a consciência das pessoas a um estado alterado através do ácido lisérgico. É a experiência que ele faz no mundo inteiro. E as viagens que as pessoas fazem revelam-lhes cenários que elas nunca imaginaram ter dentro de si mesmas. Então, pelo ponto de vista fisioquímico, isso já está sendo demonstrado no mundo todo. Com estado alterado de consciência. O que é estado alterado de consciência? Joana de Ângeles. Mediunidade. Estado alterado de consciência é mediunidade. A gente amplia a nossa recepção e conecta com outras esferas que nos trazem bens, informes, força, energias que não temos, palavras como Pedro, ideias, sentimentos que não possuímos. São recebidas pelo plano mediúnico. Agora, a fronteira entre a mediunidade e a doença, ela é tão insignificante que parece um jogo de palavras. Mediunidade, estado alterado de consciência. Enfermidade mental, estado de consciência alterada. A diferença é que aqui, a estrutura ou a funcionalidade do sistema está alterada. Ele tem que ser trabalhado, modificado com remédios ou com tratamentos. Aqui é um estado alterado de consciência que se altera e retorna. Aqui é um estado de consciência alterada que precisa de tratamento. Daí dizerem por longos anos, décadas, que mediunidade produzia loucos, condenando a doutrina espírita. Em Paulo, a gente vai ver que um pouco de fermento leveda a massa toda, referindo-se aos nossos pensamentos. Se a gente tem um pensamento destrutivo e se dermos curso a esse pensamento, imediatamente sintonizamos com as forças similares e milhares de ideias surgem como perpetramos aquela coisa errada. A cobiça por alguém ou por algo de maneira ilegítima nos leva a caminhos tortuosos. É o mesmo efeito da mediunidade. Onde colocamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, agitamos, disparamos, conectamos com energias de toda ordem. E quais prevalecem no mundo hoje? Nesse momento de separação do joio e do trigo, é preciso que o joio cresça no máximo, para que não se confunda com o trigo, para poder ser selecionado, tirado e queimado. Então não nos alarmemos. A situação do Brasil e do mundo, com inversão e perversão, é o resultado deste processo que se agudiza. Nós estamos chegando num momento crucial na separação do joio e do trigo, porque nós mesmos já chegamos à conclusão de que fazer o mal na dimensão que estamos fazendo é demais. Já está incomodando a maioria. Precisamos resolver essas questões. E a maneira de resolver é começar consigo mesmo. Jesus nos advertiu de maneira importante, muita gente não gosta nem de ouvir falar nisso aqui, Mateus 12:30. Quem não está a meu favor, está contra mim. Quem não ajunta comigo, dispersa. E essa sentença é absoluta. Isso está no Livro dos Espíritos, quando estuda o bem e o mal, e na Gênesis, quando distingue o que é o bem e o que é o mal. Não dá para botar um pé em cada barco. Ou você está sintonizado ao bem, ou iniciou a descida para o mal. Ou você está fazendo mal e para e inicia a trajetória para o bem.
Nessa definição, a nossa tarefa de construirmos a nossa felicidade. Porque ela é factível depois que compreendemos o sistema. Ela é fácil de obter de maneira parcial e imediata. Mas para consolidá-la e conquistá-la, vem a parte pior. É preciso perseverar. Repetir, repetir e repetir. Educação não é isso? Repetir, repetir e repetir, até que o conhecimento se consolide, a nossa vontade esteja firme em bases inamovíveis que encontramos quando estamos com Jesus. E a chave é simples, muito simples. E não depende de capacidades extraordinárias. Vigiai e orai. Vigiai primeiro. E se não der certo, ou não estiver conseguindo, Senhor, ajudai-me. Eu quero estar e permanecer contigo. Como é que nós vamos descobrir isso? Começar pela família, fazendo aquele teste de pão nosso que despertas. Fazer o mesmo teste que Jesus fez com os seus discípulos. O que eu represento para você? Mas isso não pode ser feito assim, né? De chofre. Quase sempre exige uma preparação de uma prece, né? Um envolvimento emocional na família, no momento exato, a gente pesquisar como é que nós somos percebidos. E começamos assim a resolver a reputação que temos diante dos outros e corrigir em nós aquilo que nos afasta, nos infelicita e nos tem trazido problemas de toda ordem, na família, no trabalho, na sociedade. O que eu faço quando eu me irritar no trânsito? Que é fácil hoje se irritar no trânsito, né? Não em Brasília, né? Mas em outras cidades é facílimo se irritar no trânsito. Já está começando aqui também. O que eu faço para resolver esse problema que é recorrente na minha vida? Paremos para pensar nele, nos pensamentos que nos chegam, nos sentimentos que emitimos e como administrá-los, à luz do que Jesus nos ensinou. A carne é fraca, disse Jesus, porque temos condicionamentos severos, biológicos, hereditários, culturais, físicos, fisiológicos. Temos necessidades que são inerentes. Mas tudo isso pode ser e deve ser administrado, controlado e usado em nosso proveito. A agressividade não é má, quando dirigida para o ponto correto. Em nós mesmos e não contra ninguém. Em Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos revela que nesses momentos há um orvalhar divino que se intensifica nas regiões onde pessoas se reúnem para pensar nele. Construção da fé viva. Pensar nele. Em Jesus. E este orvalhar encontra nos nossos corações a terra fértil, quando a nossa vontade faz com que o nosso pensamento se conserve com esse anseio por mais tempo. Caminho, verdade e vida. Como criar uma crença fortalecida em nós mesmos. Momentos de reflexão, de apelo, de confiança de que nunca estivemos sós e nunca estaremos sós, a depender de nós mesmos, a companhia que quisermos. Porque este orvalho divino está sempre à nossa disposição. Que a paz do Senhor nos inspire ao melhor e nos ajude a caminhar nesta senda para a qual pedimos para vir. Nós somos testemunhas e devemos ser protagonistas da maior transformação que vai se operar neste planeta.
no albor, no alvorecer do mundo de regeneração. Este mundo depende de nós. Muitíssimo agradecido a todos. Nós, né? É que agradecemos. Muito obrigado. E eu que agradeço. Poder fazer parte dessa estrutura, isso é uma bênção, né? E a gente só experimenta quando passa esse momentinho aqui. Na verdade, nós todos fazemos parte, né? Parte um da vida do outro, né? Somos aqui um coletivo, né? Que sozinhos a gente sabe que é muito difícil. É por isso que estamos aqui, né? Agradecemos muito o carinho que você preparou para nós, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação sobre a palestra? Eu queria fazer uma colocação quando ele falou sobre disciplina. Na letra de uma música do Renato Russo, é uma frase que me marcou muito, né? Que ele fala que disciplina é liberdade. Como? Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. E realmente é, né? Se a gente tem a disciplina para tudo, principalmente com a gente mesmo, né? Com os nossos sentimentos, com as nossas ações, nossos pensamentos, a gente tem uma liberdade, assim, de falar assim, eu estou fazendo o meu melhor. A gente pelo menos tenta, né? É isso. Perfeito. Está lá na questão 922, né? Quais são as regras da felicidade? A posse do necessário, a consciência do dever cumprido e a confiança no futuro. A consciência do dever cumprido é essa disciplina que a nossa irmã generosamente trouxe aqui para a nossa reflexão. Que as pessoas querem liberdade sem responsabilidade. E esse binômio não pode ser afetado. Mas a gente aprende. Com o tempo, né? Graças a Deus o tempo está a nosso favor, né? Muito bem. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Queridos, então vamos fazer uma pequena prece para encerrarmos essa parte dos nossos trabalhos e vamos ao passe aqui ao lado. Quem desejar tomar o passe, basta ficar sentadinho aqui e serão chamados, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado ao nosso amigo, né, pela sua presença aqui e principalmente por todo o carinho que teve ao preparar tudo isso para a gente, né? Vamos pedir então ao Pai amado que mais uma vez esteja conosco, nos protegendo, nos mostrando o caminho, permitindo que todos esses amigos que estão sempre conosco, encarnados e desencarnados, continuem a nos mostrar o caminho. Agradecemos muito pelos nossos vizinhos, nossos parentes, agradecemos pelos nossos amigos de trabalho, agradecemos em especial por aqueles com os quais não temos tanta afinidade, porque são também muito importantes para nós. Pedimos ao Pai que abençoe a cada um de nós, que nos fortaleça, que fortaleça nossos mentores, os mentores desta casa, e que nos permita retornar em paz e segurança para os nossos lares. E que essa semana se complete com muita saúde, muita paz para todos nós. Que assim seja.